e na Índia. Esta é a realidade de muitos de nossos irmãos, por causa da sua fé em Jesus. Pobreza nem sempre é sinônimo de pecado, às vezes é sinônimo de uma fé inquebrável. O que você viu, alguém pulando no esgoto para limpar o esgoto, é o trabalho que resta para o cristão em alguns países do mundo. É o trabalho que sobra para alguns cristãos no mundo. Então, quando a pessoa se converte ao cristianismo, em muitos países do mundo, ela não tem porta aberta para passar entrevista em qualquer lugar. Ela não consegue trabalhar em um caixa de supermercado. Ela não consegue trabalhar em uma grande empresa. Ela não consegue trabalhar como motorista de ônibus ou coisa do tipo. Sobra para ela os piores empregos possíveis. E por que eu quis passar isso? Para que nós possamos pautar aquilo que nós estamos falando nas últimas semanas. E talvez hoje esteja chegando no final do capítulo 10, e é onde Jesus pega mais pesado concernente às perseguições que os cristãos, que os seus discípulos iriam passar. Jesus fala de uma forma aberta o que os discípulos deveriam fazer, o que eles iriam passar e como eles deveriam lidar com isso. Então, para pautar isso e para que nós possamos entender o que Jesus estava dizendo e por que ele estava dizendo isso, eu quis passar esse vídeo. Então, eu gostaria que você ficasse com esse vídeo em sua memória, para que você, de uma certa forma, contextualizasse isso com nossos dias. E eu quero ler com você Mateus 10, 34 ao 39, que diz assim: Não pensem que vir trazer paz à terra. Eu não vim para trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Pois assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse o achará. Vamos orar antes de expor a palavra do Senhor. Deus, nós louvamos ao Senhor, Pai, por Tua graça e por Tua palavra. Te pedimos para que o Senhor possa nos guiar, Pai. Te pedimos que o Senhor possa abrir o nosso coração e a nossa mente e que nós possamos sair daqui conscientes daquilo que o Senhor quer falar conosco. Que nós possamos sair daqui, meu Deus, com a mente e com o coração prontos, meu Deus, para praticar aquilo que ouviremos essa noite. Que o Senhor possa nos alertar, que o Senhor possa nos orientar, que a Tua palavra possa nos direcionar essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, nessas últimas semanas nós vimos o que Jesus disse aos seus discípulos, não só o chamamento, mas também vários conselhos daquilo que eles iriam passar e de como eles teriam que lidar com aquelas situações. E o que Jesus diz nessa passagem, do versículo 1 até o versículo 42, são direcionamentos, de uma certa forma, implícitos e pesados, para que os discípulos que viessem, não só naquele tempo, mas que viessem após de Jesus, ou seja, nós também deveríamos estar pautados naquilo que ele disse a nós. Nós, como discípulos de Jesus, também estamos pautados em todo o capítulo 10 de Mateus. Aquilo que Jesus disse aos seus discípulos está em nossos corações de forma vívida hoje. Aquilo que Jesus disse aos seus discípulos está em nosso meio ainda nos dias de hoje. Então, para que nós possamos entender de uma forma mais implícita aquilo que o Senhor quer nos dizer essa noite, o radicalismo que Jesus nos impõe essa noite, eu quero primeiramente explicar mais uma vez, de uma forma mais didática, o que é que significa ser um discípulo de Jesus. Eu quero te explicar de uma forma didática o que é ser um discípulo de Jesus. E a primeira coisa que é ser um discípulo de Jesus é que um discípulo de Jesus não é um mero frequentador de igreja. Um discípulo de Jesus não é alguém que sai de casa aos domingos ou no dia de semana e vai à igreja apenas. Um discípulo de Jesus não é só alguém que frequenta o culto.
Um discípulo de Jesus não é só alguém que às vezes até faz alguma coisa na igreja, mas só faz só por fazer. Não é um discípulo de Jesus alguém que é frequentador apenas da igreja. A segunda coisa, um discípulo de Jesus é aquele que entendeu a missão que ele tem. Um discípulo de Jesus é aquele que foi chamado para a obra do Senhor e entendeu a missão que está implícita ao discipulado de Jesus. Ele entendeu que ele não foi chamado apenas para ir ao lugar. Ele entendeu que ele não foi chamado apenas para fazer alguma coisa em um lugar. Ele entendeu que ele tem uma missão e que essa missão deve ser executada. E a terceira coisa que é um discípulo de Jesus, ele deve entender que ele não tem vida própria. Ele está morto. Um discípulo de Jesus deve entender que ele não tem vida própria. Ele está morto. E isso nos faz entender que nós temos muitas pessoas que estão frequentando a igreja do Senhor, mas não são seus discípulos. E falando sobre os dias de hoje, existem mais frequentadores de culto do que discípulos de Cristo. Existem mais pessoas que frequentam a igreja do que discípulos de Cristo. Muito se fala sobre um suposto avivamento que a igreja está vivendo por causa dos mega eventos que estão acontecendo na igreja dos últimos anos para cá, e dizendo, nós estamos vivendo um avivamento porque a igreja está cheia, as igrejas estão cheias de pessoas, e aí igrejas com fila de pessoas para entrar, igrejas que têm uma experiência na fila da igreja para que as pessoas possam entrar para dentro da igreja, dizendo, nós estamos vivendo um avivamento, olha a fila de pessoas para entrar, mas muitas pessoas estão apenas como frequentadores de igreja e não como discípulos. Elas não estão dispostas a morrer por uma causa. Elas não sabem que ela tem uma missão a se cumprir. Elas vão à igreja e na segunda-feira elas continuam vivendo uma vida comum, uma vida que não é uma vida de discipulado. Portanto, é necessário falar isso nos dias de hoje, que muitas pessoas que estão indo à igreja não são discípulos de Cristo, são apenas frequentadores da igreja, e ser frequentador não se faz um discípulo de Jesus. Está comigo, irmão? Então, a primeira coisa que nós devemos entender é isso. Um discípulo de Jesus é diferente de um frequentador de igreja. Para aí sim nós entendermos o que Jesus veio dizer nesse trecho do 34 ao 39. Então, o que Jesus veio dizer e o que um discípulo precisa entender? A primeira coisa que um discípulo deve entender é que Jesus não veio para trazer paz. Olha só o que diz o versículo 34. Com a sua Bíblia aberta, não preciso falar isso. Versículo 34, na parte A, diz assim: não pensem que eu vim trazer paz à terra. A primeira coisa que um discípulo de Jesus deve entender é isso. Jesus não veio para trazer paz à terra. Ele está dizendo, ele está na continuação do versículo 1 até o versículo 33, porque ele está falando que as pessoas iriam perseguir os discípulos de Jesus. Ele está falando que os seus discípulos sofreriam perseguições. Ele está dizendo que as pessoas sofreriam mortes porque eram apenas discípulos de Jesus. Elas iriam ser perseguidas não porque elas estavam fazendo alguma coisa errada, simplesmente porque carregavam uma mensagem. Jesus está dizendo, sabe essas pessoas que eu estou dizendo que vão perseguir vocês? Sabe essas pessoas que eu estou dizendo que irão atrás de vocês, irão pegar vocês e levar perante os juízes para que vocês possam ser até mortos ou presos por minha causa? Pois é, eu não vim para que vocês tivessem paz com essas pessoas. Eu não vim para que vocês tivessem apenas um diálogo normal com essas pessoas. Essas pessoas vão odiar a vocês. Essas pessoas não vão querer o bem de vocês. Essas pessoas vão querer vocês longe. E por que Jesus não veio trazer paz? E essas pessoas vão querer que nós fiquemos longe delas. Por que isso vai acontecer? Por causa da mensagem que um discípulo de Jesus carrega. As pessoas que perseguem os cristãos, não perseguem os cristãos porque não gosta simplesmente, talvez, do tom da pele. Ou talvez da família que ela veio. Perseguem os cristãos por causa da mensagem que ele carrega. Por quê? A mensagem é pesada demais e ela vai de encontro aos prazeres da carne. E aí essas pessoas são confrontadas e por isso sentem repulsa dos cristãos. Porque o que o evangelho faz? Ele vai na contramão do mundo.
Enquanto está todo mundo dizendo que nós devemos pecar, enquanto está todo mundo dizendo você merece ser feliz, enquanto está todo mundo dizendo você pode ter um, dois, três esposas ou 3 maridos, ou você pode sair da sua casa e fazer o que você quiser da sua vida, ou você pode sonegar os seus impostos, ou você pode roubar e não vai dar nada. Enquanto as pessoas estão dizendo isso, o evangelho vem dizendo você não pode fazer isso. Enquanto as pessoas estão dizendo uma mentirinha não vai mudar nada, 2 mentirinhas pequenas não vai mudar nada, o evangelho vem dizer, o diabo é o pai da mentira. Então por que as pessoas sentem repulsa dos discípulos de Jesus? Por causa da mensagem que nós carregamos. E por isso que algumas pessoas são chamadas de falsos profetas. Por quê? Porque eles tiram o peso dessa mensagem. O falso profeta não é só aquele que está pregando prosperidade, dizendo que vai... Não! É aquele também que não prega que o evangelho é a morte da carne. O evangelho é o confronto do espírito contra a carne para que o espírito possa prevalecer e a carne possa morrer dia após dia. A mensagem do evangelho é pesada. Por isso que Jesus diz lá que vós sois só sal da terra, se o sal não salgar, ele não serve para nada a não ser pisado, ele se torna insípido. Por quê? Porque essa é a mensagem. A mensagem do evangelho é pesada. A mensagem do evangelho causa repulsa nas pessoas. E por isso Jesus está dizendo, eu não vim trazer paz com vocês, com essas outras pessoas. Porque elas não vão querer ter paz com vocês. Vocês estão confrontando eles. Vocês estão falando o que eles não querem ouvir. Vocês estão dizendo que eles não querem escutar. A mensagem de vocês é pesada demais para o mundo. Portanto, eu não vim para trazer paz. Então Jesus faz essa divisão entre o discípulo e entre o ímpio, automaticamente fazendo com que os discípulos sejam odiados por causa da mensagem que carrega. Aí eu fico vendo pessoas dizendo, eu queria tanto que o mundo gostasse de nós, por que é que o mundo odeia o cristão? Por que é que o mundo não gosta do cristão? Está um pouco mais implícito nos dias de hoje, né? Nessas trendezinhas de rede social, eu vi essa semana. Essas pessoas saem na rua perguntando, né? Qual é a religião que você nunca seria? Quando eles falam outra religião, eles dizem, eu não seria porque eu não acho legal, eu não concordo e tal. Aí quando dizem, igual eu vi essa semana 2 mulheres respondendo, qual religião você não seria? De bate-pronto elas responderam, eu não seria crente. Aí o moço pergunta, por que você não queria ser crente? Porque eles acham que eles estão acima da régua. Tudo para eles é errado. Eles dizem que a esposa deve ser submissa ao marido. Eles dizem que não pode ter casamento do mesmo sexo. Eles dizem tudo que o mundo está vivendo, eles estão dizendo que não pode viver. Por que eles dizem isso com tanto ódio? Porque a mensagem do evangelho vai de contramão a tudo aquilo que o mundo vive e tudo aquilo que o mundo quer viver. Por isso que Jesus diz, eu não vim para trazer paz. E há aqueles que pregam um Jesus Hello Kitty, um Jesus ursinho carinhoso. Eu gosto de dizer a frase do Tim Keller, que é, Jesus não era um cara legal. Eles não crucificam caras legais, eles crucificam ameaças. Eles não crucificaram Jesus porque Jesus era o Hello Kitty lá, do cabelinho de lado não. Eles crucificaram Jesus porque Jesus era a ameaça. Eles olharam para Jesus e viam tanta luz, e a mensagem de Jesus era tão pesada que eles diziam, nós não conseguiremos conviver com essa mensagem. E é por isso que o mundo odeia um discípulo, e é por isso que nós não teremos paz com o mundo, porque Jesus não veio trazer paz. Ele não veio para que nós possamos fazer as pazes com o mundo. Ele está dizendo, eu não vim para trazer paz. E aí ele vem dizendo, eu não vim para trazer paz, e aí ele vem dizendo o que ele veio trazer. Olha só o que diz a parte B, do versículo 34. Não vim para trazer paz, mas espada. Ele não diz só que não veio para trazer paz e deixou em aberto. Ele diz, eu não vim trazer paz, pelo contrário, eu vim para trazer espada. Ou seja, para fazer a divisão entre os homens. Eu vim para trazer essa divisão entre o ímpio e entre o discípulo. Nem todos que não são cristãos vão nos odiar de forma explícita. Ok? Assim, nem todo mundo que não é cristão vai te odiar. Você vai chegar no lugar e vai dizer, eu sou cristão, a pessoa vai dizer, eu te odeio. Não.
Mas todo aquele que nasceu de novo, ele deve ter em si a mentalidade e a predisposição de saber que, por ele ter nascido de novo e ter se tornado um discípulo, ele está disposto a ser jogado a qualquer momento na cova dos leões. Por você ter nascido de novo, presta atenção, irmãos, por você ter nascido de novo, você tem em si, tem de ter em si a disposição de entender que em qualquer momento a sua vida pode estar em risco. As pessoas podem até gostar de você, mas pode ser que no momento entre a escolha, alguém dizer, ou você nega Jesus, ou você entrega o fulano de tal que é cristão, ou você morre, a pessoa vai dizer, tudo bem, fulano de tal está em tal lugar. Porque as pessoas podem até gostar de nós, enquanto o pescoço deles não tiver a prova. Olha só, João Batista denunciou Herodes. No livro de Mateus, ele denuncia Herodes, que casa com a mulher do seu irmão. E aí ele sobe no muro do palácio e grita o tempo todo, enquanto está rolando as festas, você casou com a mulher do seu irmão, você é um adúltero, você casou com a mulher do seu irmão. Herodes prende João Batista, mas ele não mata João Batista, porque a Bíblia diz que ele gostava de João Batista pregando a mensagem. Olha só, ele gostava de João Batista na carnificina pregando a mensagem, porque a mensagem de João Batista era raça de víboras. Mas Herodes gostava dele pregando a mensagem. Tanto é que ele pega João Batista e prende, mas não faz nada. Porém, quando a filha de Herodias, a mulher do seu irmão, que era a mulher dele agora, dança para ele, pede alguma coisa, e quando ela vai pedir, ela pede a cabeça de João Batista, ele diz, tudo bem, eu até gosto de ouvir ele pregando a mensagem, eu até gosto de ouvir ele falar do evangelho, mas você quer a cabeça? Vou trazer a cabeça na bandeja. Por que Jesus diz que a espada está entre o ímpio e entre o discípulo? Porque nós temos que entender que nós nascemos de novo e nós temos que ter a predisposição que, no momento em que o ímpio tiver para nos entregar, no momento em que o ímpio tiver para dizer aonde estamos, num caso de uma perseguição ou algo do tipo, ele vai dizer sem precedente aonde você está, porque nós não temos paz para com o mundo. Nós não temos paz para com o velho homem. Nós não temos paz para aqueles que não são discípulos. Está comigo, irmão? Mas nós temos que observar algumas coisas, presta atenção. A primeira coisa, o evangelho não é uma religião que produz violência. O evangelho não é uma religião que produz violência. Não estou dizendo para nós pegarmos armas e sair matando todo mundo. Não estou dizendo para nós nos armarmos, pegarmos armas, faca, revólver e sair matando todo mundo. Você é servo de Jesus? Não, então morra. Não estou dizendo isso. Outra coisa, nós não somos chamados para nos armar e guerrear contra todo mundo. O evangelho não é o lugar que nós estamos sendo chamados para armar e para lutar e para guerrear com todo mundo. A espada que Jesus está dizendo é essa que causa divisão entre o homem que nasceu de novo e aquele que é ímpio, que não encontrou a Jesus. O que nos diz isso? É que nós devemos ter paz com todos, mas esperar. Aquele que não nasceu de novo, a qualquer momento, pode nos virar as costas ou pode nos trair. Aquele que não nasceu de novo, a qualquer momento, ele pode entregar-nos à justiça, entregar-nos ao juízo para sermos julgados, porque um discípulo de Jesus carrega uma mensagem demais pesada para o mundo. Aí na continuação, irmão, Jesus diz que as pessoas provavelmente irão nos odiar por causa do evangelho. Olha só, versículo 35 e 36. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão o da sua própria casa. Aí Jesus amplia o ciclo, ele diz, não vão ser só os de fora que vão perseguir vocês. Quem vai perseguir vocês também são os de dentro da sua casa. Não vai ser só aquele que não gosta de você, o seu inimigo lá fora que vai te perseguir, mas aquele que está na sua casa. Aqueles que estão dentro da sua casa também irão te perseguir. O filho contra o pai contra o filho, a filha contra a mãe, a nora contra a sogra. Vai ocorrer perseguição na casa. Por quê? Porque as pessoas odeiam a mensagem do evangelho. Então imagina, um filho
é entregar o pai à morte porque o pai nasceu de novo. Um pai entregar o filho à morte porque o pai nasceu de novo. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo apenas que o lá de fora vai nos entregar. Ele não está dizendo que apenas aqueles que nos odeiam vão nos entregar. Ele está dizendo aqueles que estão em sua casa. E nós vemos em vários lugares do mundo coisas desse tipo ainda estão acontecendo. Coisas desse tipo estão acontecendo nesse exato momento em algum lugar do mundo. Alguém se converteu? Converteu. Eu vou te entregar a justiça para que você sofra as consequências. Nasceu de novo? Nasci. A partir de agora você está fora da minha casa e eu vou avisar as autoridades que você é cristão para que você sofra as consequências. As pessoas de dentro de casa. E Jesus avisou. Eu disse que é difícil para que nós possamos entender aqui no nosso contexto, é porque nós não vimos isso acontecendo nos dias de hoje no nosso país. Mas eu trouxe para você esse vídeo para que você pudesse entender e ver isso aqui. Hoje em dia é normal nos países perseguidos as pessoas sofrerem por causa do evangelho. No Brasil não temos o contexto, por isso é difícil pensar e entender isso, mas isso é visto com uma grande frequência. E Jesus nos avisou que muitas das vezes essa perseguição acontecerá em nossas casas. Agora preste atenção, não é uma briga por causa de política. Eu não estou dizendo que você deve brigar por um candidato político. E aqui você sabe o que eu estou te dizendo. Porque nos últimos anos polarizou tanto que parece que candidatos políticos viraram partes de divindades. Não estou dizendo que seremos perseguidos por causa de um político. Não seremos perseguidos por causa de um partido político. Não é uma briga política. Não é uma briga por causa de irmãos que estão brigando por causa de lote de pai, de vô, de que morreu, não. Estou dizendo que a briga é por causa do evangelho apenas. A briga deve ser por causa do evangelho. As pessoas me odeiam porque eu votei em tal candidato político. Aí é um problema seu, de falta de comunicação e falta de conversa, se não consegue resolver por causa de um político. A briga não é por causa disso. A briga é por causa do evangelho. Você está comigo, irmão? E após isso, Jesus diz que, independentemente dessa situação, quem nós devemos escolher para servir como nossa prioridade? No versículo 37, ele diz assim: quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Aí Jesus diz: está sofrendo perseguição? Estou. Tudo bem. Mesmo se você estiver sofrendo perseguição, não importa de onde vem essa perseguição, a pessoa que está te perseguindo não deve ser a sua prioridade. Meu pai está me perseguindo, minha mãe está me perseguindo, meu filho está me perseguindo, sogra está me perseguindo por causa do evangelho. A sua prioridade não deve ser nenhuma das opções anteriores. A sua prioridade deve ser continuar servindo a Jesus. Eu estou sendo perseguido porque eu nasci de novo e agora eu sou um discípulo de Jesus. O meu pai não quer que eu vá à igreja. A sua opção não deve ser ouvir as pessoas que estão lá fora. A sua opção deve ser servir ao Senhor acima de qualquer coisa. Se o seu pai ou a sua mãe, se o seu filho ou a sua filha lhe abandonar por causa disso, fique tranquilo, porque você continuará sendo digno de Jesus, porque você escolheu a Ele e não aos homens da terra. Se as pessoas quiserem te odiar por causa de Jesus, se as pessoas quiserem te odiar por causa do nome de Jesus, fique tranquilo. Porque a nossa opção como filhos, como discípulos de Jesus, não deve ser escolher aos homens, e sim ao nosso Senhor. Nós não devemos retroagir para que essa pessoa mude de ideia. Nós não devemos dizer: não, tudo bem, se você não quer que eu não vá, para que essas pessoas mudem de ideia em relação a nós. A nossa maior prioridade deve ser sermos discípulos de Jesus. Se nós amarmos qualquer outra pessoa acima de Jesus, faz com que nós não sejamos dignos dele. E aqui fica a pergunta: a quem amamos mais do que Jesus?
Se o seu marido, a sua esposa, seu pai, seu filho, sua mãe, hoje virasse para você e dissesse: a partir de hoje eu não quero que você seja mais um discípulo de Jesus, qual seria a sua resposta? Se o seu filho que você tanto ama dissesse: mãe, você deve escolher, ou você larga Jesus, ou eu estou indo embora de casa, o que você escolheria? Se o seu pai dissesse a você: ou você larga Jesus, ou você está fora da minha casa, qual seria a sua resposta? Qual seria a nossa resposta se fôssemos colocados à parede quando se trata da nossa fé? Não estou dizendo que nós devemos abandonar nossas famílias, mas estou dizendo que, quando se trata de nossas prioridades, Jesus deve ser a maior delas. Quando se trata das suas prioridades, Jesus deve ser a maior dela. Mas a pessoa me ama, mas ela mandou eu escolher entre Jesus e a minha casa. Entre Jesus e o meu casamento. Entre Jesus e meu pai. Entre Jesus e meu filho. Quem eu devo escolher? A Jesus. Eu não estou dizendo igreja, tá, irmãos? Porque quem diz isso em igreja é seita. É seita que diz que você não deve conversar com ninguém lá fora, porque agora você faz parte. É seita, não é igreja. Estou dizendo a Jesus. Se a pessoa faz com que você escolha quem é Jesus, se é Jesus ou se é a pessoa, você deve escolher sempre a Jesus. E em seguida, Jesus também nos dá um alerta sobre a nossa cruz, que nós devemos carregar. E no versículo 38 diz assim: e quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem toma a sua cruz, quem não toma a sua cruz e vem após mim, esse também não é digno de mim. E eu sei que o tomar a cruz aqui pode ser entendido nos dias de hoje sobre os problemas da vida. Algumas pessoas dizem, né? Nossa, eu estou carregando uma cruz tão pesada. E a cruz é os problemas dos dias a dia. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é sobre essa cruz que é tida nos dias de que é os problemas do dia a dia. Ele está dizendo sobre a cruz que era a cruz de morte, que era levado pelos criminosos nos dias de Jesus. Tanto é que quando Jesus é crucificado, tem um criminoso de um lado e um criminoso do outro lado, porque era uma forma de morte comum nos dias de Jesus. Aí Jesus está dizendo, está nos comparando como um criminoso que toma a sua cruz e vai pelo caminho. Jesus está dizendo, aquele que não toma a sua cruz, não cruz de problemas, não cruz de dificuldades, mas a cruz de morte. Aquele que não pega a sua cruz de condenação e vai até Jesus, não é digno de Jesus. Aquele que não está disposto a morrer por causa de Jesus, não é digno de Jesus. Preste atenção nisso, irmão. É muito sério o que eu estou dizendo. Aquele que não está disposto a morrer por causa de Jesus, não é digno de Jesus. E por que eu estou repetindo isso? Chesterton, um teólogo católico do século 20, dizia o seguinte: chegaria o dia em que teremos que provar que a grama é verde. E chegou esse dia. Porque quando se trata de cristianismo, nós temos que provar que a grama é verde e que nós não vemos a igreja para nós recebermos a nossa super bênção que nós estamos esperando há muito tempo. Chegou o dia em que nós temos que provar que a grama é verde e que o Senhor não está nos chamando para uma novidade de coisas que vai acontecer na igreja e de uma novidade, de uma casa nova, de um carro novo, de uma experiência nova. Não! O Evangelho nos convida à morte. O Evangelho não nos convida para as belezas dessa vida, para a nova viagem, para o novo... Não! O Evangelho nos convida à morte. Jesus está dizendo, aquele que não pegar a sua cruz, aquele que não estiver disposto a morrer por causa de mim, não é digno de mim. Aquele que não estiver disposto a abrir mão das coisas do mundo por causa de mim, não é digno de mim. É isso que o Evangelho está dizendo. Aí chegou os dias em que nós temos que provar que a grama é verde. Porque os convites das igrejas são, venha, que aqui o Senhor vai fazer por você. Venha, porque aqui Jesus vai te entregar. Venha. Não! O Evangelho é a notícia que nós nascemos de novo. Jesus nos resgatou. Jesus nos deu vida eterna. Porém,
Você tem que estar disposto a pegar a sua cruz e seguir a Jesus. Porém, você tem que estar disposto, se necessário for, entregar a sua vida por amor a Jesus. Lembra disso? Nós somos testemunhas de Jesus. E testemunha é mártir. Testemunha é quem está disposto a morrer por causa de uma mensagem. A novidade de vida que Jesus te chamou a viver foi: pega a sua cruz, coloca nos ombros e siga-me. Esteja disposto a morrer. Esteja disposto a entregar a sua vida. Se as pessoas da sua casa te abandonarem, tudo bem. Mas se você abandonar a Jesus por causa das pessoas da sua casa, você não é digno dele. Se o seu pai te abandonar, se a sua mãe te abandonar, se os seus filhos te abandonar, tudo bem. Mas se você abandonar a Jesus por causa dessas pessoas, você não é digno dele. É isso que Jesus está dizendo. É isso que Jesus está dizendo aos nossos corações. Nós temos que estar prontos para a morte, porque essa é a mensagem do Evangelho. E por fim, Jesus diz o que acontece com aquele que perder a sua vida por causa dele. Olha só, versículo 39. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Essa é a matemática do reino de Deus, irmãos. Qual é a matemática no reino de Deus? Quem perde a vida, acha. Quem acha a vida, perde. Não existe uma pessoa na face da terra que tenha vivido todos os prazeres dessa vida e tenha encontrado Jesus na vida eterna. Jesus fala isso para o rico, do rico Lázaro. Ele diz: você viveu todos os prazeres na terra. Tudo que você queria, você tinha. O seu consolo estava nas coisas da terra. Você queria, você tinha. Você buscou os prazeres na terra, acabou. Agora, o que eu tenho para você não tem jeito, porque os prazeres que você tinha na terra, você alcançou todos e você quis todos eles. E esse é o perigo desse evangelho século 21. É que ele prega que você merece, você quer e você precisa de todas as coisas dessa terra. Aí Jesus diz: se você achar todas as coisas dessa vida, você perdeu. Se você quiser todas as coisas que a sua carne quer, eu quero viver a vida, eu quero viver os prazeres carnais, viva! Faça o que for preciso para viver, mas saiba que, se você achar as coisas dessa terra, você perderá a vida eterna. Mas assim também, como não há nenhuma pessoa que tenha sido achado por Jesus, gastado a sua vida em devoção, em amor, e até mesmo perdido a sua vida nessa terra, por amor a Cristo, que irá perder a sua vida eterna. Em resumo, o reino de Deus é: quem perde, ganha. Quem perde, acha. Então talvez você está triste porque você não alcançou os desejos da sua carne. Talvez você está triste porque você teve que abrir mão de alguma coisa para que não agradar, que iria agradar a sua carne, mas você não fez por amor a Jesus. Talvez você teve que se afastar de alguém que estava te afastando de Jesus, e aí você está triste hoje por causa disso. Eu quero te dizer isso: o reino de Deus é: quem mais perde, ganha. Quem mais ganha, perde. Esse é o reino de Deus. Jesus nos convidou a uma vida de percas. O Evangelho é o Evangelho que nos convida à morte. O Evangelho está nos convidando a que nós possamos perder a nossa vida para que nós possamos achar a vida eterna. Está comigo, irmão? Vamos às considerações finais e às aplicações práticas que nós podemos entender com essa mensagem. A primeira coisa que nós podemos entender é que nós devemos amar a nossa casa, mas a nossa prioridade deve ser Jesus. Você deve amar a sua família, mas a sua prioridade deve ser Jesus. E aqui eu não estou dizendo, irmãos, porque tem pessoas que dizem que a igreja deve ser a prioridade. Tem pessoas que dizem que a igreja deve ser a prioridade, portanto passam de segunda a segunda na igreja. Estou dizendo isso.
Até aqui, porque você sabe que você vem aqui uma vez por semana. Não estou dizendo que a casa de paz deve ser sua prioridade, mas Jesus sim. Ame aqueles que estão na sua casa, mas se houver o conflito, Jesus deve ser a sua prioridade. Ame aqueles que estão dentro da sua casa, dentro do seu lar, aqueles que fazem parte da sua família, mas havendo conflito, Jesus deve ser a sua prioridade. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para que você possa responder aí de forma íntima. Primeira coisa, o quanto nós batalhamos por nossa fé hoje? O quanto você batalhou por sua fé até o dia de hoje? O quanto você lutou para que a sua fé prevalecesse até o dia de hoje? Em detrimento à sua casa, o quanto você lutou para que a sua fé pudesse prevalecer? A segunda coisa, o quanto nós brigamos para nos manter firmes em nossa fé até o dia de hoje? O quanto você lutou para se manter em pé? O quanto você teve que brigar para que a sua fé fosse fortalecida e você saísse do lugar onde você saiu inabalável referente à sua fé? Se acontece algo igual nós vimos no início da mensagem, no vídeo, se acontece algo igual a esse, e você tem que ser submetido a perder o emprego dos seus sonhos, e você tem que ser submetido a não poder mais empreender no Brasil porque você é um cristão, e ter que se sujeitar aos piores empregos do nosso país, para que você pudesse manter viva a sua fé, o quanto você batalharia para que isso fosse verdade? Se dissessem, a entrevista de emprego está aqui, você passou, o seu salário é X. Só tem uma pergunta para te dizer. Você é cristão? Qual seria a sua resposta? Seu currículo é bom? Eu quero te contratar. Só tem um detalhe. Que Deus você serve? Qual seria a sua resposta? Você diria, não, é só para eu me adequar e para eu conseguir um salário melhor, portanto eu vou falar. Terceira pergunta. Até onde estamos dispostos a caminhar por causa de Jesus? Até onde você está disposto a caminhar por causa de Jesus? O que você está disposto a abrir mão por causa de Jesus? Com certeza nós daríamos a nossa vida pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos filhos. Com certeza você daria a vida e trocaria uma pela outra. Mas a pergunta que eu quero te fazer é: até onde você está disposto a dar a sua vida por Jesus? Você estaria disposto a abrir mão de tudo que você tem apenas para carregar o título de discípulo de Jesus? Dizer, eu perdi o emprego da minha vida porque lá eles não aceitavam discípulos de Jesus. Minha mãe e meu pai me abandonaram porque eles não queriam que eu fosse um discípulo de Jesus. Você está disposto a carregar esse título por causa desta mensagem? Responda aí para você mesmo. Segunda coisa que podemos aprender, ou temos que refletir, é que nós temos que estar sempre prontos para morrer por essa causa. Nós devemos estar sempre prontos para morrer por essa causa. Não digo que isso vai acontecer mês que vem, não, irmão, nem ano que vem, que seja. Não digo que amanhã, do nada, vai acontecer alguém dizendo, a partir de hoje está proibido o cristianismo do Brasil. Não estou dizendo isso. Até porque eu não creio que isso vai acontecer do dia para a noite. Mas é progressivo. E é certo que um dia chegará. É certo que um dia tornaremos ameaças. Mas o dia em que nos tornarmos ameaça, será que estamos prontos para morrer por essa causa? Várias pessoas estão morrendo e passando por isso hoje, irmãos. Hoje estão morrendo por causa dessa mensagem. Será que estaremos dispostos a fazer isso? Pessoas estão morrendo porque não querem abrir mão de sua fé. Você acha mesmo que alguém entra em um esgoto para limpar esgoto? Você acha mesmo que alguém aceita os piores empregos
simplesmente porque quer. Não, é porque eles têm convicção da mensagem que eles carregam. Porque senão teriam abandonado essa mensagem há muito tempo. Eles têm convicção de que o dia em que tiverem que prestar conta daquilo que fizeram, eles vão poder dizer, por causa do Senhor, eu sofri as maiores humilhações da terra. Por causa do Senhor, eu fui morto. Por causa do Senhor, eu passei pelo juízo dos homens, mas em momento algum eu abri mão da minha fé, porque eu cria que um dia o Senhor voltaria para buscar a sua igreja e eu teria uma vida eterna juntamente com o Senhor. É por isso que as igrejas nesses países perseguidos continuam crescendo. A igreja é perseguida, mas continua crescendo. Como, irmão? É pena de morte. Aceita Jesus hoje, amanhã você está com pena de morte nas suas costas. Mas a igreja continua crescendo. Por quê? Porque essas pessoas creem no evangelho real e que Jesus prometeu que nós passaríamos sim por dificuldades aqui na terra, seríamos perseguidos sim aqui na terra, mas nós teríamos uma recompensa. E a recompensa é estarmos com Ele para todo sempre. Essa é a esperança desses homens. Essa é a esperança dessas mulheres, que veem os seus filhos morrendo, veem os seus maridos morrendo porque não negam a Jesus, veem os seus pais colocarem para fora porque não negam a Jesus, porque eles têm a esperança no evangelho real. A cruz nos seus ombros é real. Estão dispostos a dormir hoje e não acordar amanhã, talvez, porque creem na mensagem do evangelho. Creem na mensagem do evangelho. Essa é a mensagem. Cruz. A mensagem do evangelho é cruz. Jesus pode nos dar alguma coisa? Pode, mas a mensagem do evangelho é cruz. Jesus pode fazer alguma coisa por nós? Pode, mas a mensagem do evangelho é cruz. É a cruz. A terceira e última coisa que nós podemos aprender é que discípulo bom é discípulo morto. Eu não digo aqui apenas de forma corpórea. Não digo aqui que você tem que perder a sua vida apenas, não. Estou dizendo sobre as prioridades de nossa vida. Estou dizendo sobre discípulos mortos para nós mesmos. Discípulo bom é discípulo que não tem vontade. É discípulo que não prioriza a sua própria vida. É discípulo que não prioriza as suas próprias coisas. É discípulo que prioriza o Senhor, quem o chamou. Sophia Miller disse a seguinte coisa: eu não tive um chamado. Escute isso. Eu não tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Falando sobre Mateus 28, lá, ir por todo mundo e pregar o evangelho. Ela disse, eu não tive um chamado especial, porque baseado nas experiências, né, né? As pessoas hoje acham que tem que ter uma experiência transcendental. Lemos um chamado, e qual é o chamado? Um chamado ao discipulado, um chamado à pregação do evangelho e um chamado à morte. Eu li a ordem e obedeci. O evangelho não é um convite opcional, mas é uma ordem. Se você é discípulo, você deve abrir mão das suas coisas. Você deve abrir mão das suas prioridades e saber que a sua prioridade é Jesus. Uma vez que você se tornou discípulo, a sua vida com Cristo deve ser integral. Não tenha vaidades com essa vida que ela é passageira. Não tenha vaidades com esse mundo porque tudo é passageiro. Eu sempre oriento vocês, quer comprar, compre, quer conquistar, conquiste, mas não tenha vaidade com nada deste mundo, porque tudo nesse mundo é passageiro. Quer comprar um carro novo, compre, mas é passageiro. Daqui a pouco até você enjoa. Quer comprar casa nova, compre, mas é passageiro. Daqui a pouco você não consegue mais olhar para a casa e quer vender para comprar outra, porque é passageiro. Portanto, não priorize o seu coração em nada desse mundo, porque a nossa prioridade é o céu. A nossa prioridade é a vida eterna. A nossa prioridade é Cristo. A nossa prioridade é Cristo.
Esteja disposto a entregar a sua vida por uma causa maior. Esteja disposto a, se necessário for, você perder tudo que você tem por uma causa maior, que é Cristo Jesus. Fique de pé no seu lugar. Essa é a mensagem, irmãos. O Evangelho é a mensagem da cruz. O Evangelho não é simplesmente o que queremos ou como queremos. Mas o Evangelho nos convida para a morte. Eu quero que você saia daqui nessa noite com essa convicção de que o Evangelho te convida para a morte. Nós temos jovens, temos velhos, temos crianças, que devemos ter a consciência de que o Evangelho nos convida à morte. O Evangelho é cruz.